Karina Salles está chegando. Gravando! Agora está gravando mesmo. Gente, então eu estou fazendo o seguinte, tá? Primeira coisa, você sabe que você tem que autorizar a gravação de eventual voz, imagem e participação na reunião. Então eu tenho feito da seguinte forma: quem permanecer na reunião está autorizando automaticamente a gravação, a participação na reunião gravada, tá bom? Além disso, por uma questão de controle de chamada, que a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, a partir do momento que começa a gravar a reunião, está gravando o chat também. Então, eu gostaria que você colocasse o seu nome do jeito que está lá no SEI, na lista de chamada, e só coloca o seu nome, né? E diz lá, ó, só estou presente, alguma coisa assim, para que a gente possa dar seguimento, tá bom? Enquanto vocês vão colocando o nome aí no chat, eu vou pegar o material aqui para apresentar para vocês o que está reservado para a gente hoje. Tá bom? Isso, muito bem. Legal. Né? O clima tá gostoso, né? Não sei se vocês estão curtindo. O calorão não chegou ainda não, a gente sabe que ele vai chegar, né? A gente sabe que ele não tarda. Daqui a pouco ele está na área. Não é verdade? Professor, Fala. turma do Classroom, com o e-mail da Unig, né? Sobre o e-mail da Unirg. A Cláudia está usando o celular da Karina. Né? O e-mail da Unirg é o seguinte: a Unirg fez um contrato melhor com a Google, tá? E agora nós temos uma série de serviços direto do Google. E para que nós possamos ter um maior controle sobre as atividades, é preciso que você tenha um e-mail Unirg, @Unirg, tá? Então, o NTI já está providenciando, eu não sei se vocês já receberam algum comunicado do NTI, que eles estão criando esses e-mails, e a partir desses e-mails é que você passa a fazer as suas atividades acadêmicas. Tá legal? Que facilita, melhora bem para a gente aqui e para você também. Tá bom? Bom, gente, nós vamos começar a reunião. Eu vou começar a exposição aqui. Pretendo não me alongar. E eu peço que você desligue sua câmera e seu microfone. Por uma questão de fluxo de dados, né? Imagine alguém que está longe aí, com uma internet atrapalhada, devagar, e o dispositivo dessa pessoa está recebendo, além da imagem que eu estou mandando, o meu som, ainda a sua imagem, o seu som, isso acaba atrapalhando, tá bom? Enquanto isso, eu estou acompanhando aqui, já temos 22 pessoas na sala, hein? Isso aqui é uma live de sucesso, não é verdade? Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vou ver se eu vou apresentar para vocês. Ana Carolina, permitir. Agora é a Ana Carolina que tá complicado aqui para ela entrar. Ana Carolina de novo. Eu queria
eu quero perguntar para vocês se vocês estão enxergando um documento de texto. Vocês estão enxergando um documento de texto? Pronto, a Ana Carolina conseguiu entrar. Não chegou nada aí para vocês, não? Ok. Hoje tá chato isso aqui, hein? E aqui tá me dizendo que eu estou apresentando. Complicado. Complicado isso aqui. Hoje tá complicado aqui, viu? Ai, ai. Aquela hora foi o login da Andra que ficou repetindo e travou a reunião. Agora acho que foi o da Ana Carolina. Ai, meu Deus. Agora que está aparecendo. Agora que está aparecendo. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá aparecendo agora aí, gente? Um documento de texto, né? Beleza. Eu fiz esse formato com o terceiro período e ficou legal. Eu consigo fazer assim, ó. Eu pego aqui vocês estão vendo, é o nosso pré-planejamento de curso. Estão vendo? Eu consigo selecionar um texto e vocês veem eu selecionando, e eu consigo fazer uma coisa muito legal, que é selecionar uma parte do texto e aumento a fonte de forma que fica em evidência. Só conferir com vocês aí, aumentou a fonte aí para vocês? Aumentou? Beleza, fica em evidência, né? Então, à medida que eu vou falando, fica a minha imagem e o texto, né? Pelo menos foi isso que eu fiz no terceiro período. Muito bem, então estamos gravando, vai ficar chato o início desse vídeo lá no YouTube, mas é para vocês mesmo. Acredito que nenhuma crítica haverá com relação à técnica. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês são 9h30, 21h34 aqui no meu relógio, e eu não pretendo me alongar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte: sejam bem-vindos ao 10º período, o melhor período para se trabalhar. É o período que eu mais gosto de trabalhar, é o 10º período, eu adoro o 10º período. Apesar de vocês serem um pouco difíceis, o 10º período ele tem algumas características que eu entendo bem. Vocês estão entrando no último semestre de graduação, muitos de vocês, né? Alguns ainda têm algumas disciplinas aí para concluir, mas muitos de vocês estão entrando no último semestre. E realmente a graduação é A Andressa está falando que vocês estão cansados. Sim, é um período em que os acadêmicos estão cansados, dá uma canseira na gente, a gente não aguenta mais aula. Por quê? Porque existe uma apreensão com relação ao futuro, seja como for. Tem gente que já está empregada, já tem um caminho traçado, mas muitos ainda, né, tem muitas dúvidas. É um período que dá muita dúvida na gente. Eu passei por isso, né? Senão não estaria aqui. E eu entendo bem essas questões. Além disso, tem a questão da formatura, as meninas sempre vão brigar por conta do vestido. Os caras não, né? Um terno preto com a gravata vermelha, custe R$200 ou R$20.000 o terno, é um terno preto com a gravata vermelha, e fica tudo certo. Mas as meninas vão sempre dar confusão. Tem a comissão de formatura, essa pandemia que deu um
bagunçado no coreto, danada, e a gente imagina que o mundo não vai ser o mesmo passada essa pandemia, uma série de problemas econômicos, né, problemas emocionais diversos, mas de qualquer maneira, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vocês não têm ninguém na frente de vocês, vocês são 10º período, vocês estão aí, como se diz, vocês são o melhor que nós pudemos produzir em mais de 35 anos de existência. A Unirg, desde 85, teve inúmeros 10º períodos, e vocês são aquele que vem somando, vem sendo o resultado de a somatória do aprendizado dessa universidade, dessa academia de ciência jurídica, e nós todos, eu falo por mim, né, mas eu acredito que todos botam muita fé em vocês. É preciso colocar isso. E parabéns para quem chegou até aqui. Não é fácil você fazer uma graduação durante 5 anos. Aqui tem uns chatos, o que falou. Eu vou pedir para você de vez em quando falar alguma coisa no chat para evitar aquela impressão ruim de ficar falando para uma tela, tá? Beleza? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho no que tá travando o áudio. O Marcos estava dizendo aqui. Às vezes trava, né? Às vezes trava. Por mais que a gente tenha melhorado a conexão, ela continua sendo uma conexão de terceiro mundo, né? De país chinelão que a gente vive. Mas vamos lá trabalhar um pouquinho. Aqui nós temos a ementa da disciplina, e por mais que você esteja cansado, por mais que você tenha o TCC para fazer, por mais que você esteja agoniado com o futuro, é vida que segue, né? E realmente nós não chegamos ao final ainda dos conteúdos, por isso que existe o 10º período. Se o 10º período não houvesse necessidade de trabalhar conteúdos, ele não existiria, você já teria se formado lá no 9º período. E nós vimos o direito tributário 1, em que nós trabalhamos de uma forma até meio perturbada, em razão da pandemia, em razão de ter que usar novas ferramentas e algumas questões de relacionamento também, que é natural da vida. Mas o fato é que nós ainda temos esses conteúdos, e o direito tributário 1, nós focamos mais na parte da ciência das finanças, o direito financeiro, como eu expliquei no início do semestre passado, é uma área que precisa de muita atenção, é uma área que você também vai conseguir, você pode conseguir trabalhar com ela, e eu espero que você consiga, né, se por acaso tiver que trabalhar com direito financeiro, consiga se sair bem. Mas nós ainda temos uma boa parte de estudos para fazer. Qual é essa parte? Deixa eu ver se alguém solicitou para entrar aqui na nossa Joaquim Vitor, chegando agora. Ok? Então tá. O que é que nós temos para ver? O direito tributário constitucional. Tá? Vocês devem ter visto que nós trabalhamos muito pouco com a Constituição no semestre passado. Quer dizer, trabalhamos bastante até na parte do direito financeiro, a parte do orçamento, as leis orçamentárias, mas agora nós vamos entrar para o tributação mesmo, no direito tributário constitucional, que não se resume apenas àquele artigo 145, em que vem dizer
Oi, gente, eu vi aqui que eu caí da reunião. Vocês estão aí ainda? Responda no chat, por favor. Eu não sei até quando foi gravado. Voltei, né? Voltei. A apresentação saiu da tela? Saiu, né? Então vamos lá tentar mais uma vez. Já estou mandando a apresentação para vocês. Isso. Me diga, por favor, onde é que eu caí, onde é que parou, que eu sumi aí da gravação. A apresentação voltou na tela, gente? Voltou. Andressa, Sueli. Que parte que eu desapareci da reunião? Olha, a Luciana aqui está apresentando e está aparecendo a tela. Né? Então não está aparecendo a minha tela. Não está. Parar a apresentação da Luciana. Muito bem. Sua tela ainda está visível para outros. Tá tranquilo, é legal até quando aparece assim, que eu vejo o que você está vendo. Fica até mais fácil para mim. Tá? Mas vocês estão vendo a minha tela aí? Eu acho que esse vídeo eu não vou nem postar no canal do YouTube. O que vocês acham? Eu posto assim mesmo. E agora? Apareceu a tela novamente? Aposta não, né, Rocheres? Está ficando um horror essa reunião, né? Questões. Engraçado, eu fiz de manhã na segunda, na quarta, e hoje tá chato o meeting. Mas dá pra gente ir interagindo, né? Tá? Eu só queria que você me dissesse qual momento da apresentação é que a coisa parou. Eu estava falando aqui sobre os tributos, eu estava dizendo, tinha selecionado aqui os tributos, dizendo que nós vamos voltar a estudá-los. Eu gosto de começar com a legislação tributária. Vocês vão ver que tem que ser profissa. Não é fácil ser tributarista no Brasil. Eu me lembro, há muito tempo atrás, tinha um programa, um informativo gratuito que te mandava as alterações da legislação tributária. Ele mandava 3 informativos, um de manhã, um na hora do almoço e um de noite, no final da tarde. É uma coisa de louco a legislação tributária brasileira, e é um dos pontos que nós vamos trabalhar. Feito isso, nós vamos passar para o que a gente chama de direito tributário aplicado. O direito tributário aplicado é importante porque é assim, veja bem, direito financeiro, finanças, despesa, crédito público, equilíbrio de contas, inflação, aquilo lá ficou no nono período, direito financeiro e tributário 1. Tá? Agora, a gente está entrando numa área em que nós vamos trabalhar direito tributário mesmo, e o direito tributário não é culpado pelos problemas causados pela política. Na verdade, o direito tributário não pode agora chegar e falar assim, eu não vou arrecadar tributos do contribuinte porque o governo é ladrão, ou porque o governo é incompetente, ou o governo é paranoico. Ele não pode fazer isso. O direito tributário tem que efetivamente recolher e entregar os recursos na mão do Tesouro.
Mas aí entra um aspecto que é importante colocar. Ele também, o direito tributário ou o Estado não pode expoliar, não pode tirar tudo que o contribuinte tem, né? Então existe uma série de limitações, é até um dos pontos, vocês vão ver que não, está lá no direito constitucional tributário, limitações e, sobretudo, regras claras e sempre sobre a questão, o princípio da legalidade. A atividade tributária é uma atividade legal. Se não tiver de acordo com a lei, o Estado não consegue cobrar. E isso é o pulo do gato para você que pretende trabalhar na área tributária ou que, porventura, tem uma causa tributária. Tá bom? Por quê? Porque se você estiver lá no seu escritório, aparecer um contribuinte com uma notificação ou uma citação sendo cobrado de um tributo, você tem que ter em mente que a cobrança ou a obrigação tributária está legalmente instituída, constituída, tá? Para que o Estado possa dizer que tem crédito tributário para receber do contribuinte. Se ele não tiver crédito tributário, ele não pode exigir o pagamento. Então, nós vamos estudar a obrigação tributária, o crédito tributário e os processos administrativos e judiciais tributários, que é uma forma mais como se diz, mais prática de ver o direito tributário. Beleza? Alguma dúvida? Hein, gente? Tudo ok. Ótimo. Muito bem. Né? Eu vou gravar, mas não vou postar no YouTube, mas vou mandar lá no grupo do Zap de vocês, para vocês verem essa gravação como ficou, né? Mas só para ver. Eu não autorizo você postar esse vídeo no YouTube, tá bom? Mas vamos seguir, então. Beleza? Então, seguindo no plano de aula, eu gostaria que você desse uma olhada aqui no objetivo geral, ok? Desse uma lida nele, nos objetivos específicos da disciplina, e aí vocês vão ver aqui que está de acordo com o projeto político-pedagógico da universidade, do curso de Direito, está tudo em cima, tá? As habilidades que nós esperamos de vocês, tudo aí. Agora, desse período também, falar nisso já, né? Evidentemente, só para você ver que você não é resultado de um improviso. O 10º período é resultado de um planejamento. E existe uma série de coisas que a gente segue, tá? Agora, eu queria deixar claro aqui os objetivos de Direito Tributário 2 para o semestre letivo. Esses objetivos aqui é que eu quero colocar para vocês, tá? Com mais evidência, para que a gente combine o que nós vamos fazer. Tá? Então, muito bem. Para esse semestre letivo, há algumas coisas, né? Tipo assim, localizar e situar os preceitos específicos tributários dentro do cenário dos princípios constitucionais. Isso é básico, isso está na ementa, né? Demonstrar as formas de defesa dos interesses tanto do fisco quanto dos contribuintes, também. Explicar os trâmites e instâncias tributárias, administrativas e judiciais, como eu já disse. E aí aqui, ó, dar continuidade à atividade complementar no sentido de construir acervo digital dos tributos em espécie. Isso é um antigo que eu tenho trabalhado, só que ele foi roubado. Mas eu não tirei do meu projeto, porque a gente pode retomar. Tá? Muito bem. Além disso, tem um além disso aqui, não é? Esse além disso aqui, além dessas coisas que são básicas, que são tradicionais, né, ou ordinárias, aqui nós temos, eu elegi 5 metas para a gente trabalhar esse semestre, tá? E a primeira meta no foco ensino aqui também é evidente, né, é verdade? Ela é evidente com a questão no foco ensino, que é cumprir o conteúdo. Conteúdo, no plano de aula, você vai ver lá embaixo, parece extenso, e é realmente extenso, mas, na verdade, a gente consegue, né? A segunda meta, a meta 2, essa aqui eu queria conversar melhor com vocês agora, tá bom? Essa meta
eu penso que ela pode, inclusive, substituir o processo de avaliação de vocês. Ok? O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Fala alguma coisa no chat, por favor. Tá ouvindo bem? O Juan Carlos falou que tá legal, a Fabiane, o Igor. Tá ouvindo bem, né? Então, estão vendo a apresentação, né? A ideia, gente, é que agora no 10º período, o áudio tá bom, né? Que beleza. A ideia é que agora no 10º período, eu não estresse você, não, para avaliação de tributário 2. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou bem sincero com os meus alunos. Olha, se você no 10º período de direito chegou à conclusão que você não quer saber direito tributário, tá? Eu não vou te obrigar, não. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para, como se diz, dar condições para, se você quiser, você saber, né? Então, eu pretendo passar um semestre mais tranquilo com vocês, sobretudo na parte de avaliação. Eu não quero ninguém do 10º período pressionado por conta de avaliação de tributário. E aí, uma das formas que nós temos para trabalhar é justamente essa meta 2, que é uma pesquisa. Vocês fariam. Eu já até postei no grupo do Zap um texto. Os ladrões me levaram muita coisa, né? Mas eu achei um texto onde ele fala da teoria da carga desmedida, e nessa teoria da carga desmedida, ele faz como se diz, ele faz uma explicação tridimensional da norma tributária. Eu quero que vocês leiam, inclusive na aula de sábado, porque, assim, o 10º período ele tem aula quinta-feira à noite e sábado, né? Já naturalmente, antes da pandemia, já era EAD. Então, essa disciplina é uma disciplina que eu já estou habituado a trabalhar com 50% EAD. Se está acostumado metade, vai o resto, né? Então, esse texto, não se esqueça, você tem aula sábado, eu não vou fazer nenhuma atividade, por quê? Porque a aula de sábado é para você ler. É claro que você tem até a próxima quinta-feira para ler esse texto, claro. É claro que você vai ler quando você tiver com cabeça melhor, mas recomenda-se que você procure ler o texto do Ives Gandra, que eu pretendo passar alguns trechos dele aqui e explicar mais ou menos como é que é, tá? Como é que nós vamos fazer essa pesquisa? Primeira coisa, formar grupos. Vocês vão formar grupos de acadêmicos, trabalho em grupo, com um presidente. Cada grupo vai indicar o presidente do grupo entra em contato comigo para a gente não ficar, para a gente facilitar a nossa comunicação. Então o grupo vai ter o presidente vai ordenar os trabalhos, vão organizar os trabalhos de pesquisa. Essa pesquisa, faz anos. Na verdade, gente, vou contar para vocês, eu me formei em 88, já falei isso para vocês várias vezes. Em 89, um ano depois de eu me formar, saiu Comentários à Constituição do Brasil, de Celso Bastos e Ives Gandra Martins, né? Ives Gandra, aquele de 85 anos aí, que tá vendo se arranja uma vaga no Supremo para o filho dele, fez um artigo lá dizendo que as Forças Armadas têm o poder moderador, né? Mas ele é um cara legal, tá? E também não é, como todo mundo nessa vida. E deixa eu ver aqui. Travou a aula, deu ruim novamente. Vocês estão falando agora no Zap. Tá bom aqui, o Marcos Vinícius. Hein, gente? Aula normal. Beleza, ótimo. Ótimo. Oi? Já tem um tempo que mandei aquela mensagem no grupo. Ah, beleza. Tá. Mas é bom, né? Então, como eu estava dizendo,
o Ives Gandra Martins, em 89, ele escreveu, e saiu o primeiro e segundo volume com Teoria Geral do Estado, né, da Constituição, e depois os volumes 5 e 6, com o Sistema Constitucional Tributário de 88. E na abertura dos comentários à Constituição, ele traz a teoria da carga desmedida, essa teoria aqui, ó, teoria da carga desmedida, tá? O que diz em suma a teoria da carga desmedida? Ele diz que a carga tributária sempre será desmedida, ela nunca será justa medida, ou seja, aquilo que nós, contribuintes, pagamos é na justa medida daquilo que o Estado nos devolve. Ele diz que sempre haverá distorções nesse sistema. E aí ele coloca alguns problemas que eu pretendo colocar para vocês daqui a pouquinho, tá? Esses problemas são 6 aspectos que ele levanta lá em 89, e de lá para cá, várias vezes na Unirg, nós fomos a campo, fizemos pesquisas para confirmar se aqueles 6 aspectos de 89, olha que para sair publicado em 89 esse livro, eles escreveram antes, né? Antes disso. Se aqueles 6 aspectos se confirmavam, e por incrível que pareça, sempre há uma confirmação a respeito dos aspectos que ele levanta, né? Então essa é uma tese que a gente fica medindo o tempo todo. Mas vamos lá, para a parte metodológica. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos formar grupos, tá? Então, pelo menos 6 grupos. A turma vai ter que formar 6 grupos, tá? O que vocês vão ter que entender? Vocês vão ter que conhecer os fundamentos da teoria da carga desmedida, tá? E isso está lá no texto, e aí nós vamos trabalhar esse texto com vocês. Posteriormente, depois de conhecer os fundamentos da teoria, cada grupo vai pegar um dos aspectos que ele levanta. Nós podemos até sortear, se for o caso, vocês podem, de comum acordo, fazer a distribuição dos temas. E aí o grupo vai coletar dados, vai acatar dados a respeito do levantamento desses problemas, tá? E aí vai apresentar os resultados via mídias sociais. No semestre passado, nós fizemos um festival de vídeos. Se vocês toparem, nós podemos também fazer um festival de vídeos, onde vocês vão divulgar o resultado da pesquisa, tá? Eu pretendo focar nessa meta 2, essa meta 2 aqui, ou seja, seriam 6 trabalhos acadêmicos que a turma ia realizar. Inclusive, se algum de vocês quiser pegar esses trabalhos e fazer um artigo científico a respeito, ele consegue fazer. E pode transformar em TCC e publicação, tá? Eu pretendo focar nessa meta 2 e substituir, ou seja, ela vai ser a avaliação do semestre, tá bom? De direito tributário. Isso não quer dizer que nós não vamos ter aula, tá? Não quer dizer que nós não vamos estudar as outras coisas, tá? Muito bem. A meta 3 é a questão do programa Hora Cidadã. Isso aqui, a Hora Cidadã, está suspensa em razão da pandemia, mas nós vamos tentar restaurá-la agora, esse semestre, com o cidadão e o voto, tá? E aí, se alguém de vocês quiser participar, sobretudo se estiver precisando de horas, né, de extensão, é só dar um toque, tá? Fala comigo diretamente, eu quero participar da Hora Cidadã, e a gente vê isso, tá bom? E, né, aquela visita a Brasília, como agora está realmente complicada a situação, a ideia é nós, se possível, fazermos o acompanhamento de julgamentos do Supremo. O Supremo vai julgar várias coisas. Tem a reforma tributária rolando aí do Paulo Guedes, do governo, tem a reforma tributária da Câmara, tem a reforma tributária do Senado, certamente isso vai ser judicializado. E aí, se possível, nós fazemos um acompanhamento de julgamentos do Supremo sobre o tema. O restante é perfil do egresso, isso aí você vai ver que você é um produto final. A questão de avaliação eu estou propondo para vocês, procedimento didático pedagógico. As ferramentas que nós pretendemos utilizar aqui, elas estão colocadas, vocês vão reparar que eu coloquei
praticamente todas as ferramentas possíveis, mas basicamente nós vamos trabalhar com a sala de aula. O Classroom do Google, que deu certo semana passada e é uma excelente ferramenta, então nós vamos trabalhar com ela. Tá bom? E aí, em sequência, nós temos aqui o cronograma, onde temos os dias e os conteúdos que nós vamos trabalhar. Então, você pode ver aqui para hoje. Hoje nós já estamos aqui com... né? Estamos aqui, aula 1, dia 6 de agosto, uma aula presencial, mas na verdade está aqui, né? Todas, em razão da pandemia, todas elas são feitas por atividade remota, né? E aqui na aula 1, apresentação, o compromisso pedagógico, é o que a gente está fazendo agora. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no chat, né? O compromisso pedagógico que nós estamos tratando agora é uma revisão do tributário 1, com uma outra visão, outras conexões, tá? Eu tentei falar isso rapidamente. E aí uma introdução, né? Que eu pretendo colocar para vocês agora, nessa última meia hora de aula. Estado fiscal e tributação, o fenômeno da tributação, uma evolução da atividade tributária, e aí nós entramos aqui, né? A natureza jurídica da imposição tributária, que é a teoria da carga desmedida de Ives Gandra Martins, tá bom? É essa aí que eu pretendo pegar aí e trabalhar um pouco com vocês, tá? E aí, conceito de direito tributário, autonomia de direito tributário, relações de direito tributário com outros ramos de direito, isso aí eu vou remeter tudo à leitura, quando estiver pronto lá na sala de aula, eu coloco para vocês lá na nossa biblioteca. Hoje eu estava pesquisando, eu estava fazendo um levantamento. Nós temos 16 livros de direito financeiro e 59 livros de direito tributário na biblioteca virtual da Unirg, né, naquele serviço que a Unirg contratou. Então, realmente, se for por questão de livro, você não pode dizer que não está estudando porque não tem livro mais, né? Beleza? Agora eu quero ouvir um pouco vocês, enquanto eu vou encerrar a apresentação do plano de aula. Não, antes deixa eu só dar uma passadinha aqui, né? Para vocês terem uma ideia. Tá sempre aqui o dia e o tipo de aula, né? Ó, sempre vai ter atividade interativa e aí, ó, pode ver, aula 2, as fontes do direito tributário, né? Que é a legislação, né? As leis. Depois, atividade interativa, legislação tributária ainda. Depois nós vamos entrar para a competência tributária. Olha só que ponto grande esse, né? Sempre atividade alterativa. Princípios e limitações constitucionais ao poder tributar. Esse aqui é fantástico, é sensacional, tá? E aí vai, tá? Quando você repara que... aí o plano de aula mantém em PDF no grupo, né? Eu não vou ficar rodando aqui ele na sua frente, né? Você fala assim, puxa vida, mas tem muito conteúdo do tributário 2. É que, na verdade, o tributário 2 ele tem o dobro de aulas de tributário 1, ou o dobro de encontros, né? Porque lá nós temos 4 aulas juntas, e agora 2 na quinta-feira e 2 no sábado, então tem que ser feita essa distribuição. Mas, na verdade, está tudo aí, né? Os processos tributários, processo administrativo, processo judicial, tá? E você vai reparar que o mês de dezembro eu coloquei ele todinho como processos avaliativos, que é a ideia. Durante o semestre a gente vai trabalhar os conteúdos, vou orientar a pesquisa, e no mês de dezembro vocês vão ter o mês de dezembro todinho para apresentar o resultado da pesquisa. E a nota, eu sempre trabalho com 10 períodos, o seguinte: satisfatório, você está aprovado. Eu vou lá no SEI, dou 2,8 para você. Isso é satisfatório. Insatisfatório, quer dizer, está reprovado. Eu boto lá 2,3, você não fica nem de final. Tá certo? Esse é o método que eu utilizo. Tá? Espero não que ninguém tenha problema com esse negócio de satisfatório e insatisfatório. Certinho? Muito bem. Agora eu quero ouvir de vocês aqui
A Sueli está me perguntando aqui como é que eu pretendo trabalhar a aula de sábado. A aula de sábado, Sueli, ela é direto EAD. Ela vai ser trabalhada pela sala de aula do Google. Em outras palavras, esse encontro que nós estamos tendo agora, que podemos considerar presencial, porque eu estou aqui, você pode ligar seu microfone e falar comigo a hora que você quiser, vai ser só na quinta-noite, tá certo? Só na quinta-noite nós vamos ter esse encontro presencial, onde eu vou colocar os conteúdos, vou sugerir leitura, a gente vai debater um pouquinho e beleza. E gravar a aula e colocar lá no canal do YouTube. A aula de sábado é inteirinha de EAD, tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Eu quero que todo mundo fale alguma coisa no chat aqui para eu medir como é que tá a atenção de vocês. Que eu conheço, você é mala. Você entra na sala e bota o celular de lado e vai fazer outra coisa. Tá bom, Fabiane, Juan Carlos, Adriele, tudo ok, Luciana, Juliane, ótimo, né? Bom, então nós temos um pouco mais aqui de 20 minutinhos que eu pretendo ir até as 10h30 com vocês, para a gente trabalhar a teoria da desmedida. Eu vou passar um pouquinho aqui o livro, só para a gente ter aí um referencial para a gente. E tem o próprio texto do Ives Ganda, que faz tanto tempo que eu trabalho com isso, tem alguns que eu até sei de cor. Mas é bom ler, né? Não confiar tanto na nossa memória. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar mais uma apresentação aqui para vocês. Eu queria que vocês me confirmassem se você consegue ver o... Isso. Vejam para mim se está aparecendo. Se está aparecendo um pedaço de livro xerocopiado. Digam para mim, por favor. Vocês estão vendo? Está aparecendo o livro aí? Uma contribuição ao estudo da imposição tributária. Tá? Você pode ver que é copiado mesmo, ó. Tá aqui, ó. Anotações em papel. Beleza? Sei. Bom, então, vamos seguir, né? Eu vou até fazer diferente, que eu tenho medo dessa tela inteira aqui. Eu vou parar essa apresentação aqui. Isso. Voltou a minha imagem aí na tela? Você está me ouvindo aí? Ah, tá certo. Eu vou até parar, que eu tenho medo de colocar a tela cheia, e aqui eu não sei porquê, quando eu peço para apresentar um documento em PDF em janela, ele não mostra.
Agora apareceu. Agora sim. Eu estou mais tranquilo. Confiram, por favor, se vocês estão... Aí, tá mandando. Chegou aí? Chegou? Ele disse que sim, né? Muito bem. Então aqui você vê, ó, uma contribuição ao estudo da imposição tributária de Ives Gandra da Silva Martins, tá? É um livro antiguinho, mas ele traz aí a teoria da imposição tributária, examinada à luz dos princípios que regem a ciência do direito, tá? E aí eu quero que você leia esse texto. Leia com calma, faça anotações. Eu vou fazer você ler esse texto mesmo a fundo para a gente poder discutir, né, mais adiante. E aqui ele vem falando ele fala sobre a questão das finanças públicas, a importância das finanças públicas, a questão da imposição. Porque assim, por que ele chama imposição tributária? Porque vem da palavra imposto, né? Como eu já disse, ninguém paga tributo dando risada. Então, o cidadão, ele é meio que obrigado, né, a pagar o imposto e realmente é uma relação um pouco perturbada, né, para não dizer muito perturbada, ainda mais num país em que a gente paga demais e recebe de menos do Estado, né, e assim, sem falar desses lances de pandemia, né. E aí ele diz que nas finanças públicas é preciso, né, a ciência das finanças públicas é que fornece a parte valorativa da coisa. As finanças públicas é que dão o suporte moral, vamos dizer assim, da imposição tributária, dizendo, olha, eu preciso cobrar de você, por quê? Porque eu tenho aqui os custos do Estado, né? Já discutimos bastante isso. E essa concepção moral de que, afinal de contas, alguém tem que pagar essa conta, alguém tem que bancar tudo isso, ela tem que se transformar em norma jurídica. Norma jurídica aplicável. Norma jurídica que você vai poder dizer com certeza, não só que o contribuinte deve pagar, isso é o de menos. Ela tem que dizer, a norma jurídica tem que dizer assim, ó, o João da Silva, não é o João de Matos, é o João da Silva, morador da rua tal, me deve X dinheiros, tem que dar o valor do dinheiro, para eu, que pode ser o município, o Estado ou a União Federal, em razão de ter ocorrido determinado fato, e esse fato está devidamente comprovado, e ele deverá pagar, porque existe um imposto sobre esse fato, e ele deverá pagar esses X dinheiros no dia 30 de abril. Vocês perceberam? Então, é assim, uma coisa é você lá nas finanças públicas, você falar assim, o Estado tem que ser bancado pelas pessoas, pelo contribuinte. Outra coisa é no direito tributário você transformar isso em realidade. Por quê? Porque se o Estado não coloca isso de forma objetiva, o contribuinte vai falar assim, peraí, tá, eu devo, mas se eu não sei quanto eu tenho que pagar, eu não vou pagar. Se eu não sei como eu tenho que pagar, eu não vou pagar. E você não pode me exigir o pagamento se você não me diz como pagar, como é que eu vou fazer esse pagamento, quando eu vou fazer esse pagamento e, sobretudo, por que eu tenho que pagar. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida aí? Eu vou dar uma olhada no chat aqui. Falem alguma coisa para eu me sentir vivo, por favor. Fabiane, sem dúvidas. Né? Tranquilo? Eu vou acabar postando essa aula no YouTube, hein? Eu vou acabar postando essa aula. Bom, tá bom. Juliana e Luciana, tudo ok, né? Ótimo. Então, vocês entenderam isso, né? Então, é uma coisa que o Ives Gandra coloca lá no início, quando ele fala aqui, ó, da imposição tributária, e ele vai seguindo aqui, dizendo os aspectos, falando sobre a questão da valor, o fato, valor e norma, né?
Valor dado pelas finanças públicas. O valor. O fato. Quem é que mede esse fato? A mensuração desse fato, transformando em dinheiro para poder cobrar o tributo. É a economia. É a ciência econômica que vai fazer a leitura dos fatos econômicos. E realmente é assim que tem que ser. Não adianta lá a ciência jurídica falar assim, você ganha bem porque você é rico, porque você... não, quem tem condições de dizer se alguém é rico ou não é a economia, né? A economia é que tem a canetinha, a calculadora, tá? E aí ele entra nesse aspecto, falando sobre isso, e aí ele chega num ponto que ele diz assim, aqui, ele chega num ponto, aqui na página, quer ver? Página 453, tá bom? Onde ele diz, a carga é sempre desmedida, pelo menos em face de 6 aspectos sobre os quais já nos debruçamos no passado. E aí ele levanta os 6 aspectos, e aí eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui da nossa aula para dar um toque sobre esses 6 aspectos. O primeiro aspecto que ele levanta é o objetivos e necessidades mal colocados. O que ele quer dizer com isso? O texto, assim, nas palavras do Ives Gander Martins, ele diz assim, normalmente, o contribuinte entende que a fixação de objetivos no concernente às necessidades públicas é feita na perspectiva de metas superiores às possibilidades governamentais. Quer ver um exemplo? Fizeram lá, não aqui no Tocantins, mas lá em São Paulo, fizeram um hospital de campanha lá no estado do Pacaembu, que não teve a lotação esperada. Alguém viu no noticiário isso? Digam aqui no chat para mim. Alguém viu no noticiário? E teve gente reclamando que jogaram dinheiro fora. Por quê? Porque fizeram um hospital grande demais, eles esperavam um número muito grande e não teve um número muito grande, e isso é um desperdício. Isso, Marcos Vinícius aqui, o hospital para campanha. O hospital para campanha de outubro. Sempre também o contribuinte vai fazer essa correlação. E é isso que o Ives Granda está dizendo aqui. Né? Olha só. Metas superiores às possibilidades governamentais, quando não mal eleitas entre as prioridades existentes. Né? Por essa razão, o aumento da receita pretendida. Por quê? Porque se eu invento uma obra, e assim, aí você. Não é só, o hospital de campanha é só um exemplo. Obras faraônicas, tá? Obras públicas, né? Quer ver? Pega a Copa do Mundo, aqueles estádios. Lembra a gritaria que teve? Né? Então, tá tudo aqui. Então ele diz assim: o aumento de receita pretendida com o aumento da carga tributária para pagar, então ele fala aqui, ó. O aumento de receita pretendida por atendimento de metas mal escolhidas representa quase sempre indiscutível fonte de atrito entre contribuintes e fisco, nunca estando aqueles satisfeitos com os fins escolhidos. Né? Isso é uma questão, e aqui ele dá o exemplo de Angra dos Reis, né? Porque naquela época os militares não perguntavam nada para a gente. Hoje a gente vive numa democracia e fica difícil, os políticos sempre vão ter que perguntar para a gente, porque tem os poderes de controle e tudo mais. Naquele tempo, eles inventaram lá a Angra dos Reis, gastaram dinheiro, uma grana preta com a usina de Angra, né? E esse era a bola da vez. Tá? Entenderam esse primeiro aspecto? Não é superfaturamento ainda, Igor. Tá? O Igor está falando em superfaturado, mas na verdade não é esse aspecto. O aspecto é a escolha errada. Esse é o primeiro aspecto. Superfaturamento vai vir depois. Tá certo? Beleza? Dá um feedback aí no chat que eu não continuo enquanto vocês não falarem. Ok? Muito bem, nós temos 9 minutos para ver 5 aspectos, né? O outro aspecto que ele fala é o dos gastos supérfluos. Olha o que ele diz aqui, gente. Olha, esse texto tem 40 anos, velho. Será que em 40 anos a gente não aprendeu? Presta atenção. Gastos supérfluos do poder público na linha de funcionários desnecessários. Você conhece algum órgão público que tem funcionário desnecessário?
das mordomias institucionalizadas. Sabe mordomia? Você já notou que você vai, coisa do Estado, assim, né, do bom e do melhor? Na administração direta e indireta, não lucrativa, porque de fato é não lucrativa, né? Traz outra área de atrito, pois o contribuinte sente que o peso excessivo da receita aumentada para o inútil e o supérfluo. Repare, não é questão de escolher mal uma obra, é a situação do cara em, como se diz, mordomias, né? Gastos que não precisava ter. Né? Qualquer coisinha o cara tá pegando avião, tá ganhando diária, pega lá o seu Doutanzinho da Lanhol, né? Teve um mês lá, ganhou mais de 100 mil de diária. Né? Essa pandemia aí, tem muita gente que tá com raiva dela, porque estava acostumado a viajar, receber as coisas e tudo mais. Então, o Ives Gandra coloca isso aqui, que é uma fonte de atrito, tá bom? Em seguida, ele vem com uma questão muito interessante, que ele chama assim, contribuintes apenados. Deixa eu ver, tá todo mundo em ordem aí com relação ao segundo aspecto? Perceberam a diferença entre o gasto supérfluo e a escolha errada de prioridade? Perceberam? Né? Muito bem. Contribuintes apenados, o que quer dizer com isso? Ele diz com relação à política tributária para o desenvolvimento. Como assim política tributária para o desenvolvimento? Ele está falando de incentivos fiscais. Muitas vezes o Estado toma de quem está produzindo e entrega na mão de quem não produz. Ou dá incentivo fiscal, dá isenções, descontos, e nós vamos estudar isso, redução de base de cálculo, faz um convênio, um termo de acordo com determinados empresários, para que eles gerem emprego, renda e tudo mais, e não geram. Tá? E aí o que acontece? Aquele que não teve o benefício fiscal se sente apenado, se sente prejudicado, porque ele fala assim, pô, bicho, eu não tive desconto, eu não tive benefício fiscal, eu paguei meus impostos e a política pública não deu certo. Sobrou para mim. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, ó, muitas vezes a eleição de política tributária para o desenvolvimento traz em seu bojo injustiças detectadas, com privilégios a certos contribuintes em detrimento de outros. A política brasileira de incentivos fiscais regionais e setoriais, embora necessária, trouxe benefícios indiscutíveis a certos empreendimentos com capacidade de aproveitá-la, mas colocando disparidade em relação a pequenos empreendimentos sem técnica e capital de origem que pudesse suportar carga maior pelo não acesso a tais benefícios. Olha o que ele está dizendo. Quer ver? Mercadinho do bairro, ele não tem nenhum incentivo fiscal. Aí chega o Carrefour na cidade e fala assim, eu quero. O prefeitão já dá uma isenção de IPTU pro cara. Então, o cara do mercadinho fala assim, porra, já tá vindo um cara aqui me quebrar com preço menor, o município ainda dá incentivo para ele. Vocês entenderam? Quero no chat aqui, quero saber o feedback de vocês. Acontece, né, Sueli? Acontece muito isso. Tá vendo? Essa pesquisa aí é a campo só para comprovar mesmo, mas nós temos que, né, posição de cientista, nós estamos vendo os fatos, né? Estamos analisando uns argumentos de um doutrinador e vamos a campo verificar isso aqui, né? Sigamos, então, que temos 5 minutinhos, então. Sonegação e o tratamento prático diferencial, né? Aí, agora que nós entramos numa das partes ligada a superfaturamento e ligada também, se bem que esse não é muito, esse aspecto é outro. Esse aspecto diz o seguinte, olha, outro aspecto também característico da resistência do contribuinte é aquele é aquele concernente à revolta dos que pagam, porque não consegue deixar de fazê-lo, né? Em relação aos que sonegam. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Quem é assalariado aqui, me diga quem recebe salário e paga imposto de renda retido na fonte. Eu pago. Esse mês, então, que no mês passado eu recebi 1/3 de férias,
Foi uma cacetada de imposto de renda que chega a doer no bolso do tio Roveroni, não é? O assalariado, aquele que tem um pagamento de substituição tributária, ou seja, que paga lá na frente na indústria, tá? Pessoas que têm uma fiscalização mais rígida sobre ela, determinadas atividades. Outros não, né? Outros conseguem sonegar. E aí, quando eles conseguem sonegar, o que acontece? Existe um tratamento diferencial. Um cliente, e o pior, né? Eu sempre dou esse exemplo. O município precisa fazer uma ponte e arrecada da cidade inteira. Só que metade da cidade consegue sonegar. Metade. Ele não consegue arrecadar. Pergunta a você, o município vai fazer meia ponte? A Amanda está dizendo aqui, todos são beneficiados. Pois é, o município não vai fazer meia ponte, ele vai fazer a ponte inteira, não é? E para obter dinheiro para fazer a ponte inteira, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar mais de quem não consegue sonegar, que é para cobrir a despesa dos sonegadores. Olha que aspecto interessante, né? Isso é fonte de atrito e isso vai gerar uma carga desmedida. Vocês estão percebendo como o Visgandra constrói a tese dele, hein? Dá um toque aqui no chat, gente. Parece que eu estou falando com 2 ou 3, né? Muito bem. Muito bem. Fiscalização. Olha só, nas palavras do Visgandra aqui, ó. Outra faceta que faz o contribuinte sentir no tributo uma penalidade refere-se ao aparelho humano da fiscalização. Onde a existência, olha como ele passa um paninho, ainda em alguns setores, de agentes que pressionam em excesso para fazerem acordos ou venderem favores, é aquela história, né? Olha, eu posso te ajudar, mas eu também posso te prejudicar. É a questão do fiscal, né? Leva-o à certeza da injustiça de uma estrutura que permite tão baixa moralidade exatora, né? Isso é histórico. A questão da fiscalização de tributos, né? Eu vou ver se eu consigo lá no Peninha, no Buenas Ideias, falando sobre Martim Afonso de Souza. Era um corrupto, segundo o Peninha, né? Que arrecadava os impostos e mandava para o rei uma parte e ficava com outra, né? Então aí é outra questão. Finalmente, a sonegação e o aumento de receita, que está ligada à questão da sonegação e o tratamento diferencial, mas aqui ele fala exclusivamente da questão do aumento da arrecadação em razão de não conseguir obter. Que o Paulo Guedes quer criar uma nova CPMF agora, né? Assim, por fim, entre outros importantes fatores, deve-se lembrar o princípio de que a tributação ganha níveis elevados para compensar a receita não arrecadada dos sonegadores, com que aqueles que pagam tenham certeza de estarem pagando mais do que deveriam para cobrir parte dos que não pagam, né? Então você vê que, de um lado, naquele aspecto 4 lá, ele diz com relação à incapacidade do fisco cobrar o devido. E aqui ele diz para basicamente da sonegação. Tá? E aí ele vai desenvolver o trabalho dele. Estão vendo os cachorros aí? Né? E vai chegar ao final, é um textinho aí bem tranquilo. É um texto bem tranquilo. Matheus, estamos aqui, Juan Carlos, Juliane. Muito bem, são 22h30, eu prometi que ia até mais ou menos 1 hora, né? Isso. O arquivo, Amanda, o arquivo eu postei no grupo do Zap, tá? O arquivo que tem o capítulo que ele fala tudo isso, esse capítulo que todo mundo leia, e a aula de sábado serve para isso, para você ler, para você fichar esse material. Beleza? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu já vou interromper a gravação. Primeira semana de aula é duro para mim, dói a garganta, essas coisas. Beleza? Ótimo.
Então, vou interromper a gravação, vou dar uma olhada no vídeo. Se ele não tiver ruim demais, eu posto no YouTube, e aí fica mais fácil para você acessar, tá? Se ele tiver ficar bem ruim mesmo, aí eu coloco ele só no grupo do Zap, o endereço lá para você dar uma olhada. Beleza? Eu posso pôr no YouTube também, não listado, né? Só quem tem o link que consegue ver. Boa noite a vocês, foi um prazer estar com vocês, inaugurando aí nessa primeira semana do último semestre do resto das vidas de vocês, né? Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado e vamos nessa, tá bom? Eu vou interromper a gravação agora. Isso. Tudo bem, interromper.